Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o boletim para a gente falar um pouquinho sobre o mercado da soja. Mais uma sessão positiva lá em Chicago e mais perto dos 12 dólares a soja ficou. A gente está com o encerramento hoje já próximo aí acima aí dos 11,70 nos principais vencimentos. Mas qual a viabilidade desses 12 dólares chegar? O que está acontecendo com o mercado? O que precisa existir aí para que o preço possa continuar subindo, continuar em alta? Enfim, essa análise quem faz para a gente é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, direto lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, viu, Enio? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, 12 dólares já pode ser visualizado aí pelo produtor? Está perto, está próximo de acontecer? Qual a sua expectativa, Enio? Alexander, antes da gente iniciar, é sempre importante eu deixar claro que é sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço, é sempre prazeroso. Vamos lá. O mercado está tendo uma certa retração das ofertas. Vamos explicar por quê. Quando você pega o Brasil, soja, safra velha, nós não temos mais. Quando eu olho a próxima safra, vai variar da fonte de que você pega essa informação, mas 55%, 60%, 65% da soja já está comercializada. Então, algumas regiões nós temos 80% comercializado, para ter essa média de 65%, 60%. Isso é um ponto. Então, é o seguinte, o Brasil está bem vendido. Eu vou nos Estados Unidos também está bem vendido. A temporada americana termina o ano que vem, começou a colher agora, é agosto do ano que vem. E já também estão muito vendidos, 60% vendido. É uma outra grande fonte. Quando eu vou para a Argentina vendeu bem, e agora ela está fora da ponta vendedora por questões de credibilidade na moeda, da fidúcia na moeda. O argentino não quer ter peso na conta. A disparidade do câmbio oficial e do outro câmbio é enorme, então ele está fora das vendas. Se essas regiões, que são as maiores fornecedoras de soja do mundo, se eu pôr o Paraguai no meio, dá 87% de toda a soja do mundo, já estão bem vendidas, isso é um alerta para os demandadores. O demandador também segue temerário porque nós estamos em um ano de laninha. A safra brasileira ela é potencial, não quer dizer que ela é real, ela tem um potencial de 130 e poucos milhões de toneladas, 134, mas tem que chover para acontecer isso. A Argentina é mais 50 milhões de toneladas, que também é potencial, não é real. O Paraguai é a mesma coisa, os 10, 9 milhões são potenciais. Aonde eu quero chegar? Eu estou bem vendido, o demandador não comprou todo o volume que necessita e está olhando a possibilidade da laninha, quebrar essa safra. Então, conforme o clima for se comportando, o demandador vai ser mais ou menos voraz na compra. E a origem, quando mais segurança ela tiver da safra dela, ela volta a participar da ponta vendedora. O que ela não tem segurança agora. Brasil e Argentina não tem segurança da produtividade da próxima safra. Por isso, sim, os 12 dólares estão perto. Vai depender de como vai se comportar o clima. A indefinição do clima é que vai ou promover uma volta dos compradores, voltando, a definição do clima aqui na América do Sul é que vai promover a volta dos vendedores na ponta vendedora ou a agressividade do comprador comprar mais ou menos ou de forma compassada, dependendo do que aconteceu, obviamente. Isso significa que, de qualquer forma, o preço está na berlinda. Então, o potencial de alta ainda existe, Enio? Existe sim. E outra coisa, o clima, você fez o resumo perfeito, mas isso só ocorre porque tanto o Brasil como a Argentina, como os Estados Unidos, já venderam bem, eles já estão na zona de segurança. Uhum. As origens dessas regiões, caso o preço caia, eles já estão relativamente protegidos. Então, com essa proteção, mais a incerteza do clima, aí sim ele está restritivo na ponta vendedora. Se ele não tivesse vendido quase nada, esses preços atrairiam vendas, mas não atraem porque eles já venderam parte. Então, eles estão seguros, esperando as consequências do clima. A sua análise foi perfeita, só colocando isso adentro. Muito bem. Agora,
clima se estabelecendo a partir de agora, também tem o potencial de perda, então. Mas é pouco. Eu vou explicar por quê. Se por acaso, não vamos pensar, nós temos 60% da soja brasileira vendida. Nós vamos chegar em janeiro sem soja nenhum, o plantio foi mais tarde, e a soja a ser colhida em janeiro vai ser muito pouca. Então vamos pegar até o dia 15, 20 de fevereiro, que vai ter um bom volume de soja chegando. Ao essa soja chegar, ela vai encontrar o demandador necessitando dessa soja, tanto para a indústria local, para fazer farelo e óleo, como também o exportador, porque os navios vão estar chegando. Eu tenho programação de navio para janeiro que não vai ter soja. Então eu já vou ter um atraso natural. E o volume de soja para fevereiro comercializado também é importante. Então, quando essa primeira soja chegar no comecinho de janeiro, no meio de janeiro e até meados de fevereiro, o mercado vai estar precisando dessa soja. Geralmente, Alexander, a primeira soja, a de janeiro, a de começo de fevereiro, o produtor não segura. Ele colhe, comercializa ela, irriga o caixa dele e vai cumprir os contratos. Esse volume de soja, Alexandre, vai dar mais ou menos 15%, 20%. Então, 60% mais uns 15%, nós vamos chegar no final de fevereiro com 75% de toda a soja brasileira ou comercializada ou comprometida, sobrando 25% para cumprir todo o budget até dezembro. Então, e as indústrias que esse ano exportaram bastante e não carregaram estoque, por medida de segurança, devem carregar mais estoques. Então, se o preço cair muito, naturalmente entende-se que a origem sai da ponta vendedora. O Brasil saindo da ponta vendedora é autista para Chicago. Enio, esse é o retrato do que pode acontecer lá na frente, quando efetivamente a gente já tiver a colheita andando. Mas a minha dúvida é o seguinte, agora, esse pensamento de que pode acontecer lá na frente, pode se refletir ou nesse momento a questão do clima favorável pode desestimular uma alta de preços em Chicago? Agora. Eu gostei da sua pergunta. Vamos lá. O mercado nunca é uma constante. A gente tem que lembrar que os funds estão recordes comprados, estão recordes longs no milho, estão recordes longs na soja, estão longs no farelo, estão longs no óleo. O que quer dizer? Eles estão comprados. E eles compraram em determinados patamares e os preços foram subindo. Caso a gente tenha uma chuva abrangente, volumosa, e os mapas climáticos mostram sequências seguidas de dias bons de chuvas, o que não está aparecendo agora, natural se faz algumas realizações de lucros. Nós podemos ver Chicago perder 30, 40 cents. Mas isso é uma visão momentânea, ela não é estrutural, ela é pontual, ela é conjuntural. Não dá para tomar como tendência do preço, né? Não, vai ser uma realização completamente natural. O mercado é assim, eu tenho muita margem, eu desmonto a operação, ponho parte do lucro no bolso e volto a operar de novo. Porque sempre pode surgir um imponderável, entendeu? Então, a tendência é que se o clima na América do Sul mostrar sinalizações extremamente seguras de produção, os preços... Muito bem. Enio, e o milho, hein? Qual é a análise que a gente pode fazer para o mercado de milho nesse momento? E tem alguma preocupação, principalmente por parte do produtor, que precisa ser levada em conta? Não, eu acho que quem tem que preocupar muito com o mercado do milho é o demandador. Comprador, né? Os nossos ritmos de exportação estão muito bons. Existe a possibilidade, se a gente analisar os lineups deste mês, a gente chegar a 6 milhões de toneladas. Nós vamos terminar de fevereiro a novembro, eu estou falando de cabeça aqui, se eu tiver algum pequeno erro, me perdoa, com esses lineups sendo executados 6 milhões, 31 milhões de toneladas. E aí eu tenho ainda dezembro e janeiro. Dezembro e janeiro. Então, eu posso romper a casa dos 34 milhões de toneladas. Se a gente cumprir o budget
do mercado USDA e Conab falando em 34, 35 milhões de exportação para o Brasil este ano, nós vamos ter estoque de passagem extremamente pequenos, e principalmente no Cerrado. E aí eu vou depender da safra de verão. Quando eu olho a safra de verão, Alexander, nós temos um risco enorme sobre a mesa. Rio Grande do Sul e Santa Catarina é metade de toda a safra de verão do Brasil. E a gente pode ter quebra de safra nessa safra de verão. O milho agora no Rio Grande do Sul, vocês estão vendo inúmeras reportagens, está sofrendo bastante num momento crucial. Sim. Então, a tendência é você ter uma quebra de produtividade do milho de safra-verão. E aí, o próximo grande volume a chegar no mercado de milho é só em julho. E lembrando que o plantio da soja atrasou. Então, a entre-safra vai ser maior. No momento que o mercado de proteína animal, aves, suínos e bovinos, extremamente solidificado, extremamente aquecido, a demanda existe. Então, o demandador de milho tem que aproveitar as oportunidades que o mercado dá e capturar isso. E estamos tendo algumas oportunidades. Não é um preço muito barato, mas você ainda consegue garantir produto até chegar à próxima safra. Era essa a minha curiosidade. Que oportunidade é essa? O que você trata como oportunidade de negócio para o setor? Se você der uma olhada no que está acontecendo hoje, por exemplo, você olha a B3, nessa semana o milho chegou a ser negociado, contrato janeiro, a R$ 79,00 na B3, 79,11, né? Aí você pode fazer, mas 79,11 não é barato. Tenta comprar milho em São Paulo a 79 hoje. Não consegue, né? Pode até conseguir, mas é um volume que te atende, né? Outra coisa, a gente está vendo maio a 74. Semana passada esse contrato estava 72. Aonde nós vamos ter milho em maio? Ah, é safra-verão. Mas a safra-verão nós temos com algum determinado risco. Uhum. Então a gente, assim, oportunidades surgem, né? E a cada dia que passa, o produtor comercializa um pouquinho, o estoque, o carry-over dele, o estoque de passagem dele na mão dele é menor. Então, quem precisa do milho, acho que ele deve procurar maneiras de se defender, gerir esse risco. Se é no mercado a termo, se é no mercado futuro, aí depende da estratégia, como ele mais se adapta, mais oportunidade para proteger tem. O milho tem a demanda externa dele, né? Como você bem colocou aí, tá chegando aí nas metas, pelo menos projetadas inicialmente, mas tem a demanda interna também, provocada principalmente pela ração, pelo consumo animal, enfim. Essa demanda, Enio, você acha que continua firme em 2021? Alexander, vamos lá. Primeiro é o seguinte, fala-se muito da exportação de carne bovina. Ajudou bastante, sim, ajudou o suíno, mas a gente está vendo que na pandemia, que essa ajuda emergencial, o brasileiro consumiu mais carne, né? Uhum. Ele consumiu mais produtos alimentícios, deixar por essa linha. Outra coisa, ao não sair de casa, as pessoas em casa estão consumindo mais alimentos. Elas não estão comprando roupa, elas não estão comprando perfume, mas elas estão comprando alimento. Isso é no mundo inteiro, é só você ver. Os países também estão protegendo os seus estoques. Você vê países construindo estoques de alimentos, né? Então, quando eu olho os casos de Covid na Europa e agora nos Estados Unidos, né, números voltando muito forte, e eu vejo esse prolongamento do ajuste emergencial até dezembro, tudo indica que essa demanda persiste. Vai ter ajuda emergencial para janeiro, fevereiro, março, abril? Aí é uma questão política. Eu não sei se isso vai acontecer ou não. Mas independente se vai chamar ajuste emergencial ou não, tanto a direita quanto a esquerda parece que entenderam que eu preciso de uma economia forte, mas eu tenho que criar mecanismo para proporcionar segurança alimentar para essa população mais carente, essa população que está desempregada, e o número é robusto. Então, a priori,
parece que os preços vão ser sustentáveis. Quando eu tiro isso da cena e ponho só o mercado financeiro, eu não consigo, você não está vendo nenhuma instituição financeira muito forte projetar preços de dólar para fim de 2021 abaixo de 4,50, 4,40. Números perto de 4,80, 5,20, 5,30 são números que ajudam sim a exportação, principalmente nos atuais patamares que a gente está vendo das commodities agrícolas no mundo. Por esse viés, também parece que essa demanda é consolidada. Muito bem. Então, a continuidade... E Alexander, eu te dei um fato que é uma decisão política, eu te dei um dado econômico, e lembre-se, eu não pus na mesa quebra de safra. Tá, verdade. Se quebrar a safra, a coisa fica mais grave. Daí o cenário fica mais tranquilo para preços ao produtor, né, Enio? E a gente tem que entender também o seguinte, as chuvas voltaram ao Brasil, voltaram, mas elas não estão... Tem região que está parada sem plantar, esperando chuvas. Tem regiões que a chuva está vindo a conta-gota, não está faltando, mas a soja, o milho estão conseguindo desenvolver, mas tem região que não. Se isso acontece com soja e milho, é lógico eu entender que também está acontecendo com as pastagens. O volume de chuva não é um volume de chuva robusto para a recuperação de pastagem. Então, a oferta de proteína animal bovina vai ser menor, que ajuda os mercados de aves e suínos. Quando eu ponho tudo na mesa, tudo indica que o 2021 vai ser de preços saudáveis para a proteína animal. Não estou falando que vai ser maior ou menor do que está até agora, mas o cenário é de sustentação das cotações. Muito bem, o que dá respaldo para uma sustentação também do preço do milho, no caso. Muito bom. Sim. Muito legal, Enio. Então, resumindo, as perspectivas são boas. Os cenários, tanto para soja quanto para milho, são bons, principalmente diante, no caso da soja, de uma oferta que pode ainda ser afetada, mas de uma demanda também bastante interessante em função de uma construção de estoques. E no caso do milho, da mesma forma, uma demanda ainda contínua, com a possibilidade do mercado interno ter uma interferência grande, caso exista realmente uma viabilidade econômica para que os mais pobres continuem consumindo, enfim, a renda continue gerando essa oportunidade de compra de alimentos, como também pela exportação, no sentido de enxugar um pouco o mercado interno, levar esse milho para fora em função de $1 ainda, que pode ser favorável para as exportações. Enfim, projeções positivas, tanto para a soja quanto para o milho, certo? Para as origens, para os produtores. Sim, para os produtores. Quebra de safra. O que exige que os demandadores tenham estratégia de gestão de risco, estratégia de gestão de suprimento. A gente para garantir esse supply, ele precisa estar preparado. Então, o jogo hoje está mais na mão das origens que dos demandadores. Esses demandadores precisam estar preparados caso esse cenário se complique. A gente costuma fazer essa análise sob a ótica do produtor, né, da pessoa que planta a soja e milho, mas você tem razão, na ótica do comprador, e principalmente sendo o comprador também um elo da cadeia de produção de alimentos aqui no Brasil, precisa ficar atento para essa condição. Então, acho que foi uma dica muito pertinente, muito legal. Meu caro, por enquanto, muito obrigado. A gente vai voltar a conversar sobre esse mercado e principalmente sobre essa tendência aí se confirmando daqui para frente. Muito obrigado. Um grande abraço, uma grande semana a todos. Foi um prazer estar com você. Valeu, Enio. Abraço para você. Tá aí, Enio Fernandes trazendo as informações do mercado de soja e milho aqui para a gente. Os fundamentos, ou pelo menos o cenário que a gente consegue traçar hoje, ainda é positivo para preços de, no mínimo, preços sustentados tanto para a soja quanto para o milho e com variações mais agressivas ou menos agressivas em função do que acontecer com a oferta daqui para frente. Vamos ficar de olho, portanto, no clima como um fator de definição aí para os preços daqui para frente.
Já que o clima faz a diferença, a gente precisa ver como o mercado está reagindo a isso. Vamos ver os preços. Vamos ver lá na Bolsa de Chicago, um dia positivo para as cotações, janeiro 11,75, ali já perto, portanto, dos 12 dólares por bushel. O março 11,74, 6,25 de alta. O julho 11 dólares e 67 centes por bushel, 7,75. E o agosto 11 dólares e 48 centes por bushel, 7 pontos mais 25 de elevação. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também positivo, dezembro 4 dólares e 25 centes por bushel, alta de 5,5 pontos. Para março 4 dólares e 30, alta de 3,75. Para maio, a alta foi de 3 pontos mais 25, fechou a 4 dólares e 33. O mesmo fechamento para julho, que teve alta aí de 3 pontos. E para finalizar, o trigo. Dezembro, 5 dólares e 97 centes por bushel, 2,5 pontos de alta. Para março, 6 dólares e 6 centes por bushel, 3,5 de elevação. Para maio, 6 dólares e 9 centes por bushel, 3 de alta. Para julho, 6 dólares e 5 centes por bushel, 1 pontinho de elevação. Esses são os números já de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui e agradeço muito sua atenção e audiência.